pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, sejam bem-vindos. Quanto tempo, hein, sem nossas lives, ficamos aí alguns dias sem live, mas voltamos. Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez pra gente conhecer. Quem tava com saudade aí das nossas lives, cada um... Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a gente vai fazer uma live, vai ser mais rapidinha. Mas durante esses 4 dias aqui a gente vai estar junto pra gente poder olhar a palavra, ver o que o Senhor tem pra nos dizer e também pra nós orarmos, amém? Que Deus abençoe todo mundo. Olha quanta gente pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu vou deixar aqui o meu Instagram pessoal. Vou deixar aqui, Aline dentro do propósito. Aline dentro do propósito. Então, para quem não me conhece, esse é o meu Instagram pessoal. Pode me acompanhar por lá, pra gente se conhecer, enfim. Olha, bastante gente pela primeira vez. A gente sempre faz live, tá, pessoal? A gente sempre tem um tema, tem algo que o Senhor tem pra nos dizer. Então, todos que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus honre vocês, que Deus dê uma semana abençoada, amém? Gente aí do Brasil todo, já vi Maranhão, já vi Londrina, já vi Joinville. Glória a Deus, muita gente em muitos lugares, amém? Bom, hoje a gente vai fazer uma live, vai ser mais rápida essas lives que a gente vai fazer aqui, vai começar por volta de 7h10 mais ou menos. Melhor a gente deixar marcado para 7h10, que fica mais tranquilo aqui para mim. E Rondônia, olha, Ceará, gente do Brasil todo, Recife, ai, eu amo o Nordeste. Cambé, seja bem-vinda. Muita gente aí, que bom. Limeira, São Paulo, gente do Brasil todo. Então, pessoal, a gente vai tirar esse período aqui rapidinho pra gente fazer uma meditação devocional na palavra, né? Para o Senhor nos dar um combustível, nos dar um direcionamento para nossa semana, para o Senhor confortar o nosso coração. E depois a gente faz uma oração, entregando para o Senhor as nossas vidas, os nossos propósitos, as nossas famílias, amém? Olha que legal, Pará, Natal, Caruaru, nossa, quanto lugar legal. E a gente vai fazer isso agora, então, em nome de Jesus. Quem aí é pai ou mãe? Coloca aí, eu sou pai, eu sou mãe. Deixa eu ver quantas pessoas aqui tem família, tem casamento. Você tem aí pessoas por quem você deve lutar espiritualmente. Coloca aqui. Sou pai, sou mãe, sou casado, tenho família, tenho por quem orar, tenho que cobrir pessoas espiritualmente falando. Vocês sabiam disso? Que existem pessoas que a gente precisa cobrir espiritualmente, principalmente os nossos filhos. Mas quem não tem filho também tem pessoas para poder cuidar espiritualmente. E nós precisamos nos fortalecer espiritualmente e a gente precisa estar forte o suficiente para ajudar a cobrir pessoas da nossa vida, da nossa família, que seja nossos pais, que seja marido, que seja tio, alguém por quem você sente que você pode lutar espiritualmente. Então, olha, quanta gente, ó, sou mãe, sou casada, tem bastante gente, sou divorciada, mas sou mãe, então tá aí cuidando, tem filho, né, para poder cobrir espiritualmente. Então vamos falar um pouquinho disso hoje, né? Como é que a gente fica, principalmente quem tem por quem lutar espiritualmente. Então, existem pessoas espiritualmente que a gente precisa estar cobrindo, tá? Então, você que, por exemplo, é casado, você que tem mãe, que tem filho, você que é mãe, que é pai, que tem filho, você que de repente tem pessoas aí que você ajuda, às vezes é um idoso, é uma idosa, são pessoas que estão debaixo aí da sua liderança, vamos dizer assim, da sua gestão, vamos dizer assim. E tem pessoas que estão debaixo da nossa liderança e da nossa gestão e da nossa cobertura espiritual.
Mas sabe qual é o ponto? Muitas e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? A gente não foi ensinado. Ah, mas como que é isso? Eu tenho que cobrir os meus filhos espiritualmente? Tem que cobrir os filhos espiritualmente. Tem que cobrir meu casamento espiritualmente? Tem que cobrir o casamento espiritualmente. Tem que cobrir meus pais que são idosos? Tem que cobrir. Ah, tem pessoas na minha família que eu considero mais do que pai, mais do que mãe. Às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, às vezes é um tio que te criou, uma tia. Então, você também precisa estar fortalecido espiritualmente para você cobrir as pessoas que estão debaixo da sua cobertura espiritualmente. Só que poucas pessoas sabem fazer isso. Infelizmente, a gente vem vivendo um momento, olha, a Cláudia falou, meus netinhos, exatamente. Quem é vó, quem é vô, tem que cobrir filho, tem que cobrir neto espiritualmente também. Então, é exatamente isso ali, ó. A Eliana colocou ali, ó, que ela tá como Mendonça. Pais e mães de joelhos são filhos de pé. Exatamente. Sabe? Então, nós, pais e mães, às vezes é um irmão, às vezes é um tio, você é um tio, é uma tia, ou você tem um tio, tem uma tia, ou você é filho e tem que cobrir seus pais, talvez os seus pais não tiveram tanto discernimento espiritual, talvez você tá tendo mais discernimento espiritual, então você também pode cobrir a sua família. Então, é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, de cobertura espiritual. E quando a gente for falar de cobertura espiritual, vai ser um assunto bem rápido, é mais para a gente poder ter uma conscientização aqui. Nós precisamos aprender que nós temos que cobrir pessoas espiritualmente, pessoas que você ama, pessoas que você lidera, pessoas que estão debaixo da sua autoridade espiritual, ou pessoas que você quer abraçar espiritualmente, você quer ser o intercessor dessa pessoa, você sente que essa pessoa precisa da sua ajuda, do seu apoio, talvez você seja a parte mais forte do seu casamento, né? Eu vi ali uma pessoa falando, eu sou casada e luto com o meu marido com depressão. Então, talvez você seja a parte mais forte espiritualmente que precisa ajudar a outra parte, que talvez não tá tão forte espiritualmente, não nesse momento. Então, é disso que a gente tá falando hoje. De nós sabermos ser cobertura espiritual, principalmente, e aí eu quero chamar muita atenção, de quem é pai e de quem é mãe. A gente viveu uma geração no passado, que os filhos eram muito negligentes. E hoje a gente vive um momento de uma geração onde os pais têm negligenciado muita coisa. E aí nós como pai, eu sou mãe, eu tenho um filho de quase 15 anos, nós não podemos negligenciar o nosso papel e a nossa autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Principalmente quando a gente fala de criança, de adolescente, de jovem e até de adulto. Porque às vezes você tem um filho, é adulto, é casado, tá lá, tá seguindo a vida dele, mas ele precisa de direcionamento espiritual e de cobertura espiritual também. Então você como pai, como mãe, enquanto a gente tiver pai e mãe, a gente ser pai e mãe de alguém é pra sempre. Ninguém vai te tirar isso. É um cargo que você recebeu que nunca mais ninguém vai te tirar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar do que a gente tem, de autoridade espiritual para a gente fazer essa cobertura. Porque os nossos filhos são preciosos. Então a gente precisa cuidar espiritualmente, principalmente você que ainda tá com criança. Meu filho é uma criança. Meu filho é uma criança, tá tudo bem. Você que pensa. Hoje o ataque espiritual em cima de uma criança, gente, ele é muito grande. Ele é muito grande. Então você que tem filho, ainda que seja uma criança, ainda que seja um bebê, ainda que seja um recém-nascido, ainda que seja um pré-adolescente, ainda que seja, você precisa cobrir o seu filho de oração desde agora. E muitas vezes, porque é uma criança, a gente acha que não precisa, a gente deixa pra lá. Só que a gente esquece que os maiores traumas que acontecem na vida de um ser humano acontecem na fase da infância. Seja com palavras, seja com ações, seja com abusos, seja com o que for. É na vida, é lá na criança. Por isso que aí eu te pergunto, será mesmo
que a gente não tem que cuidar das crianças? Aí quando a gente vai quando a gente vai para os adolescentes, ainda mais. O adolescente hoje, ele precisa urgentemente de direcionamento. Se você deixar hoje um adolescente perdido, se você deixar um adolescente hoje a Deus dará, a chance disso dar errado é muito grande, porque é uma fase muito difícil para eles. Entende? Então a gente precisa estar perto, a gente precisa acolher, a gente precisa abraçar. E mais do que isso, a gente precisa orar, a gente precisa cobrir espiritualmente para que todo ataque, toda obra contrária, toda questão da fase, falta de experiência, seja suprido pelas nossas orações, pela nossa cobertura. Aline, mas meu filho já é adulto, não tenho mais responsabilidade. Tem. Responsabilidade espiritual, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar. Nunca. Então, a autoridade espiritual, ela precisa ser exercida. E para sempre. E para sempre. Aline, mas isso tá na Bíblia? Tá na Bíblia. A palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Então, nós precisamos cumprir, é um princípio bíblico. Nós, como pais, como mães, como autoridade, nós temos poderes nas nossas mãos para nós usarmos em favor dos nossos filhos. Então, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que acolher, você tem que explicar, você tem que abraçar, você tem que fazer tudo o que precisa ser feito para que seu filho vença. É o que a gente está dizendo. Filhos de joelho, pais de joelho são filhos de pé. Mas a gente vive um momento hoje onde os pais têm negligenciado. E tem mesmo. Tem pai hoje, tem mãe hoje, que não se sente nem na responsabilidade de dar uma pensão alimentícia. Quanto mais cobertura espiritual. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser pais que não negligenciam. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando como é que vai ser na presença do Senhor um pai e uma mãe que negligenciou seu filho, sua filha. Sabe? Como que fica uma situação dessa diante do Senhor quando você for ter o seu bate-papo com Deus? Sabe? Não tem como, gente, não tem como. Eu não consigo ver como que um pai, que uma mãe vai justificar para Deus o fato de não ter cobertado o seu filho espiritualmente. Sabe? Então não tem como. Nós precisamos ser cuidadosos, zelosos pelo que é nosso. Aquilo que o Senhor nos dá, que seja casamento, que seja filho, que seja pessoas para nós cuidarmos espiritualmente, nós temos que cuidar bem cuidado, nós temos que entender o nosso papel naquilo ali, nós temos que entender o nosso papel, qual é o meu papel nessa situação, o que Deus quer fazer por mim, o que Deus vai fazer por mim, o que Deus está agindo, de que forma que Deus quer que eu haja, como que eu posso ser cobertura espiritual. Será que você tem dobrado os seus joelhos todos os dias para apresentar o seu filho, a sua mãe, o seu casamento diante do Senhor? Se você não tem feito isso, precisa mudar. Nós precisamos mudar, eu me incluo. Será que você tem ido lá na cama do seu filho e profetizado sobre ele quando ele está dormindo? Será que você tem ido, você tem lido a palavra? Será que você tem encontrado formas de você fazer cobertura espiritual? Será que você tem feito de tempos em tempos jejum? Será que você tem feito de tempos em tempos oração pelos seus filhos, pela sua família, por quem está debaixo de você? Como é que tá isso? Como é que tá a sua agenda de cobertura espiritual? Nós temos que ter uma agenda de cobertura espiritual. Quem que você cobre e o que você faz nessa cobertura? De quanto em quanto tempo você ora, de quanto em quanto tempo você levanta sacrifícios, você levanta jejuns, de quanto em quanto tempo você tá ali
Será que nós temos sido pais e mães que quando chega no final do dia, leva lá nosso filho na cama para dormir? Será que a gente tem aproveitado esse momento para orar, para profetizar, para impor as mãos, para profetizar a bênção, a vitória? Será que nós temos aproveitado esses momentos? Então, nós precisamos tomar essa posição. Então, qual que é o meu convite para você aqui nesses dias de live? A ideia dessas lives é elas não serem longas, elas serem rápidas, mas nós recebemos do Senhor uma injeção na nossa vida de qual é o nosso papel como cobertura espiritual. Você que é mãe, que é pai, que é mulher, que é marido, que tem ali família, já sabe que tem que ser cobertura espiritual. Mas talvez seja outra pessoa que você precisa cobrir espiritualmente. Talvez durante esses dias o Senhor vai falar no seu coração. Quem é a pessoa da sua família que você precisa cobrir? Talvez é um sobrinho, que talvez os pais não tenham cobertura espiritual sobre ele. Talvez você precise se levantar como cobertura espiritual dele. Talvez seja os seus pais. Às vezes você tem pais aí idosos, pais que ainda não têm uma visão espiritual. E talvez você tenha uma visão espiritual maior. Então, em nome de Jesus, que você possa se levantar como coluna de alguém ou de algum lugar nesses dias que nós vamos estar aqui. Que você possa se levantar como coluna. Quem que o Senhor está trazendo no seu coração e na sua mente agora que você precisa ser cobertura, que você precisa ser coluna, que você precisa se levantar? Que você precisa cobrir espiritualmente, que você precisa orar, que você precisa jejuar. Aline, mas a gente precisa fazer isso por filhos? Precisa. Olha lá, ó, filhos e netos, já tem gente respondendo. Quem que o Senhor está tocando no seu coração? Que você precisa se levantar. Sabe, o que que você vai fazer para ser cobertura dessa pessoa? O que que você está dispondo o seu coração? De que forma que você está dispondo? De forma que você vai dispor o seu coração? Para você cobrir, para você ser alguém que vai cobrir. Será que é alguém que está fora do caminho do Senhor? Será que é uma pessoa que está na bebida, que está nas drogas? Será que é uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus e que você precisa orar para que essa pessoa conheça, para que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor? Entende? Talvez seja pessoas da sua família que não têm sido coberto por quem deveria. Talvez tenha uma pessoa na sua família que não está sendo coberto pelo pai, pela mãe, pelos avós. E que talvez o Senhor quer te levantar para você cobrir essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ou esse adulto. Então, quando nós aprendemos o poder de nos levantarmos por alguém, a gente vai começar a ver a nossa casa vencer. A gente vai começar a ver a nossa família dar certo. A gente vai começar a ver Deus mudar o caminho de alguém por causa da nossa oração. A gente vai começar a ver Deus entrar com salvação dentro da nossa casa. Talvez tem pessoas aqui que a salvação ainda não chegou para pessoas da sua família. E que você precisa se levantar, orar por salvação. Senhor, salva. Senhor, salva a minha família. Salva, Jesus, a minha família. Salva, Espírito Santo. Salva. Salva. Então, talvez você precise orar hoje por salvação. Talvez você precise orar hoje por conversão. Talvez você precise orar hoje por cobertura espiritual para que essa pessoa venha se firmar e nunca mais sair. Talvez seja um bebê recém-nascido, tá deitadinho na cama quietinho. Você precisa cobrir ele desde agora. Você precisa orar, vou te falar além. Você precisa orar por um filho seu desde quando ele vem à existência, desde quando está na sua barriga. Talvez tem pessoas grávidas aqui, homens, mulheres que vão ter ainda um bebê. Saiba que você precisa colocar a mão sobre a sua barriga, sobre essa criança, todos os dias. E você precisa profetizar sobre a vida desse bebê que ainda nem nasceu. E você precisa se levantar. E você precisa se levantar.
A Luciane tá ali falando, uma porta de emprego. Talvez você precisa orar, cobrir alguém que precisa de uma porta de emprego. Talvez você precisa orar por vidas profissionais de pessoas da sua família, para que vidas sejam mudadas, para que miséria seja repreendida, para que essa pessoa venha a ser bem-sucedida, para que Deus jogue por terra o impedimento, para que Deus jogue por terra a obra contrária, para que Deus possa fazer milagres. Entende? E talvez você precise se cobrir para que você possa cobrir outras pessoas. Talvez você deveria ser a coluna dessa casa, dessa família, mas talvez você não está ainda se sentindo bem. Então você precisa se fortalecer, porque você precisa cobrir. Se você estiver fraca, como que vai estar a sua família? Se você estiver fraco, como que vai estar a sua família? Qual a cobertura da sua família? Ah, Aline, mas como que eu me fortaleço? Você se fortalece através do que a palavra já falou muito. Através de quê? Através de jejum, através de oração, através de leitura bíblica, através de devocionais como esse que a gente está fazendo, através de ir à igreja, através de fechar as brechas. Através de liberar perdão, né, Silvia? Através do quê? Quem tá aqui nas lives já tá antenado. Você que tá aqui pela primeira vez, ou você que não tem costume de acompanhar as lives, pode acompanhar as lives, por exemplo. Mas isso não impede você e não tira você da obrigação de estar buscando uma cobertura espiritual de uma igreja também. Entende? Então tem que colocar na agenda suas idas para a igreja. Tem que colocar na agenda os jejuns que você precisa fazer. Tem que colocar na agenda. À noite, quando você colocar seu filho para dormir, coloca suas mãos sobre ele. Ora, profetiza, repreenda o mal. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos cobrir, gente. Às vezes durante o dia é corrido, durante o dia não dá, mas à noite, antes de dormir ou antes de acordar, coloca seu relógio despertar então meia hora mais cedo. Tenha um período de oração de manhã. Nós precisamos colocar isso na nossa agenda, porque se a gente for ficar esperando a gente fazer do nada, a gente não faz. Então nós precisamos ter, nós não temos na nossa agenda escovar o dente, tomar banho, fazer lá, sei lá o que, um skincare, tomar um remédio, sei lá o que, ir não sei aonde, ir na padaria, buscar o pão, levar no colégio. A gente não tem uma agenda? A gente também tem que ter uma agenda espiritual. Qual é o seu papel? Meu papel é de ser cobertura? Então, qual é a agenda de você como cobertura espiritual? Ah, eu sou serva de Deus. Qual é a sua agenda como serva de Deus? Ah, eu sou mãe. Qual é a sua agenda como mãe? Nós temos que ter agenda. Quem aqui vai fazer uma agenda espiritual? Quem vai fazer uma agenda espiritual? Escreve aqui nos comentários. Eu vou fazer uma agenda espiritual. Que seja uma coisa que você vai fazer. Que seja um jejum a uma determinada data do mês, por exemplo. Eu vou fazer todo mês, eu vou fazer um jejum de 3 dias pelos meus filhos. Todo mês eu vou fazer toda semana eu vou fazer um jejum, pelo menos pelos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha família. Quando você criar essa agenda, você vai ver a sua vida mudar. E você vai ver a vida da sua família mudar. Eu vou fazer todo dia à noite, antes de levar meu filho para dormir, ou depois que meu filho dormir, ou antes dele acordar, eu vou ir lá e vou colocar a mão na cabeça dele, eu vou profetizar sobre a vida dele, eu vou orar por ele. A Marisa tá dizendo ali, né? Tem 5 meses que eu não consigo orar, buscar. Eu vi ela falando ali que não consegue mais a igreja. Faça uma agenda, Marisa. É muito difícil, eu sei. Ela perdeu o filho, mas não é. Deus cuida. E você tá ouvindo isso da boca de alguém que teve luto em casa também.
Meu irmão faleceu com 18 anos num acidente do nada. Então, assim, você tá ouvindo de uma família que foi restaurada. E eu posso te dizer, fácil não é. É surreal, é surreal. Mas é muito melhor você passar nos braços do Senhor do que você tentar passar sozinha. Então, busque o Senhor. Faça a sua agenda, volte para a igreja, venha aqui para as lives. A gente está sempre aqui também, orando, buscando, nos fortalecendo, lendo a palavra. Vai lá para o Alinho dentro do propósito, lá eu sempre aviso que horas que vai ser, o que a gente vai fazer. Vai para o grupo do WhatsApp, no link da bio tem um grupo do WhatsApp com pessoas ali querendo ajudar, pessoas que são intercessoras. Então busque pessoas para te ajudar nesse momento que você precisa, mas busque espiritualmente se fortalecer. Volte para a igreja, porque não adianta você tentar ir sozinha, vai ser muito difícil. Então pega as forças, nós vamos orar, o Senhor vai te fortalecer agora, vai te dar um bálsamo nessa manhã. Mas você precisa dar continuidade, você precisa estar ouvindo, você precisa estar buscando. Porque o Senhor, Ele vai te ajudar. O milagre é você. Amém? Tem uma música da Estela, né? Que fala, o milagre sou eu. Então, o milagre é você. Essa música a Estela fez quando ela perdeu o filho dela também. Se você não tiver ouvido ainda, você pode ouvir. E pode ver o testemunho dela também. Então, tem que buscar se fortalecer. Não tem outro caminho. E nós que estamos de pé, temos que cuidar para não cair. Nós que estamos nos sentindo mais fortes espiritualmente, temos que ser cobertura de alguém que não está se sentindo tão forte. Então Deus, Ele vai continuar fazendo coisas grandes na nossa vida. Amém? Então vamos ler aqui uma palavra para a gente orar. Aqui, né, tem uma página, tudo tá na Bíblia, né, gente? Tudo tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia. Então, nós precisamos nos guiar por esse livro. Por isso que é muito importante a live. Né? A live aqui a gente tá só pra falar de Bíblia, só pra falar de palavra. Talvez você sozinho não consiga, eu também sozinha, eu acabo deixando. Então se não tiver o compromisso da live, a gente acaba lendo muito rápido, a gente acaba não meditando. Aqui na live a gente para pra fazer isso, né? Então tem pessoas aí que tá dirigindo, mas tá ouvindo. Tem pessoas que tá lavando a louça, mas tá ouvindo. Então aqui a gente tem uma oportunidade de fazer isso junto. A palavra diz que aonde há 2 ou mais reunidos, o Senhor tá ali no meio deles. Então a live, ela nos ajuda nisso. Pra gente poder ter essa intimidade com a palavra todos os dias. Então é por isso que eu gosto de fazer as lives. Porque é bom pra mim e dessa forma também ajuda você. Então, tudo tá na palavra. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai ver muita coisa legal. E a gente vai ter discernimento, direcionamento, que às vezes falta para nós como pais, como mães, como tios, né? Então, nós precisamos ouvir essa palavra. E aqui eu vou ler uma palavra. Eu vou aproveitar para ler, como é uma palavra rápida, eu vou aproveitar para ler desde onde fala de maridos e esposas, e aí a gente coloca os casamentos aqui também no bolo, né, nesse propósito que a gente vai fazer aqui desses dias, 7 e 10 da manhã, vou deixar marcado 7 e 10 da manhã. E a gente fala também de pais e filhos. O que eu quero dizer, tá? Você que é pai, que é filho, que se separou, que talvez, né, tem um filho que não mora com você, que, né, é de outro relacionamento, talvez de um casamento que não deu certo, ou talvez até você nem foi casado com a mãe, com o pai, mas esse filho mora com outra pessoa. Eu quero te dizer, o seu filho pode até morar com outra pessoa, mas a responsabilidade espiritual dele continua sendo sua. Isso é uma coisa que eu quero que você saia daqui sabendo.
E eu quero falar também mais uma coisa. Você que tem um esposo ou uma esposa que tem filhos de outros casamentos, eu quero te dizer uma coisa. Saiba que o seu marido ou a sua esposa ainda tem responsabilidade espiritual com os filhos dele e com os filhos dela. Então não tente você impedir isso. Não tente impedir isso. E você que é pai, que é mãe, que tem filhos, que mora com outras pessoas, não tente negligenciar o fato de você ser pai e ser mãe dessa pessoa e de você ser cobertura espiritual dela. Ah, Aline, mas eu não dou certo com a família que tá lá, eu não dou certo lá com as pessoas com quem ele mora, com quem ela mora. Não interessa, continua sendo seu filho do mesmo jeito. Então você precisa continuar cobrindo. Você precisa continuar se relacionando. E você que tá num relacionamento, que tem filhos de outro lado, você não tente impedir isso. Você tá tentando impedir uma cobertura espiritual que é legítima e que tem que acontecer. Então entenda isso. Eu sei que é difícil, né? Hoje os relacionamentos, eles partem disso, de ter filhos de outros relacionamentos envolvidos, que seja do lado de lá, que seja do lado de cá, mas a gente precisa ter responsabilidade espiritual. Assim como a gente tem que ter responsabilidade no nosso trabalho, a gente tem que ter autorresponsabilidade de nós sermos responsáveis. Existe uma coisa que eu vou chamar aqui hoje de responsabilidade espiritual. Não negligencie ela. Você que é vó, que é vô, mas que seu neto tá lá do outro lado da família, da esposa, você não se deu tão bem com essa nora, com esse genro, isso não interfere. Você não deixou de ser responsabilidade espiritual daquele seu sangue que tá lá. Não negligencie isso. Então não importa se você é vô, se você é vó, se você é mãe, se você é pai, se esse filho tá na outra família, tá em outra casa. A responsabilidade espiritual existe, vai continuar existindo. Você vai chegar no céu, Deus vai te prestar conta dela. Nós temos vivido um tempo de negligência. E nós precisamos parar com isso. Pais que estão negligenciando seus filhos porque não mora mais com a mulher, ou talvez nunca morou, foi um relacionamento de um dia, engravidou, aí tem um filho, aí sequer olha pro filho. Mãe, a mesma coisa. Deu para alguém cuidar e largou para lá. Talvez você criou seu filho até a fase adulta. Mas hoje você não quer nem saber, porque acha que ele é grande, porque acha que ele é maior, porque acha que ele é adulto. E deixa eu te dizer, a sua responsabilidade espiritual não terminou. Enquanto você estiver respirando e seu filho estiver respirando, a sua responsabilidade espiritual continua. Nós não podemos ser uma geração imprudente com os nossos filhos, com quem é do nosso sangue. Ah, mas o relacionamento é quebrado. Não tem problema o relacionamento ser quebrado. Você vai lá e vai consertar. A sua responsabilidade espiritual precisa estar firme. Independente do que tenha acontecido. Ah, mas houve desentendimento. Ah, mas não me dou bem com essa pessoa. Não me dou bem com essa minha ex-nora. Não me dou bem com esse ex-genro. Não tem problema. Você vai continuar não se dando bem com ele, mas com o seu neto, com o seu filho, você precisa se dar bem. Entende? Então nós precisamos ter responsabilidade espiritual. Vamos ler aqui a palavra? Eu vou ler desde aqui onde começa falando de maridos e esposas, tá? Pra gente poder passar tudo. E a gente vai até pais e filhos, porque existem autoridades espirituais. Autoridades espirituais.
Quando nós estamos acima de pessoas, filhos, sobrinhos, netos, esposa, marido, quando a gente tem alguma responsabilidade, alguma ligação, nós temos responsabilidade espiritual, autoridade espiritual. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer bom uso dela. Então, você como autoridade espiritual na vida dos seus filhos, você tem poder de falar, de colocar muitas coisas. Sobre a vida do seu filho. Você tem poder de profetizar muitas coisas. Já viu aquelas histórias? Boca de mãe é abençoada. Você tem poder de abençoar seu filho. Você tem poder de abençoar seu neto. Você tem poder de abençoar a sua casa. Seu marido, sua esposa, seu sobrinho, seus irmãos. Pessoas por quem Deus está colocando aqui para você agora, que você tem responsabilidade espiritual sobre elas. Amém? Então vamos orar aqui desde maridos e esposas, ó. A gente vai ler aqui em Efésios 6. Quem pode pegar a sua Bíblia, quem quiser pegar a sua Bíblia, todos os dias a gente lê a palavra. Você pode pegar e pode ler. Depois que a gente lê a palavra, a gente vai orar, amém? Então, maridos e esposas aqui, ó. Efésios 6, 21. Efésios 6, 21. Então tá dizendo assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Então, dentro de uma hierarquia espiritual, o marido, ele é o cabeça. Ou seja, ele é a pessoa que Deus coloca como uma liderança. Então tá dizendo assim: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então é uma liderança. Amém? Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então Cristo, ele é o salvador da igreja. Ele é o salvador das pessoas que aceitam ele como único Senhor e Salvador. Amém? As pessoas que estão ligadas, enxertadas na videira, as pessoas que estão ligadas ao corpo de Cristo, que é a igreja. Entende? Então ele está dizendo, ele é o salvador do seu corpo, a igreja, Cristo. Então Cristo é o salvador da igreja, o marido é o cabeça da casa, é o cabeça da esposa. Amém? Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. Então, o que é nessa sujeição, né? Muitas vezes o machismo trouxe isso. De se sujeitar, de ser submisso. Não, o Senhor te tirou da costela. A costela tá do lado. É lado a lado. O Senhor tirou a Eva da costela de Adão. Então, o casamento tem que andar lado a lado. Ainda que tenha uma liderança, precisa ser lado a lado. E às vezes a gente vai precisar se sujeitar. Quando vai precisar se sujeitar? Você vai saber na hora que precisar se sujeitar. Peça ao Senhor sabedoria. Amém? Então, deve se sujeitar em tudo o seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa. Então, o Senhor fala para a esposa, se sujeite, ele é o cabeça, deixa ele ser a liderança, né? Muitas vezes a gente precisa deixar, porque às vezes as mulheres estão querendo tomar esse papel. Então, deixa ele ser a liderança, deixa ele ser o cabeça. A gente está lendo Efésios 6, 21, Lucélia. Efésios 6, 21. Então deve se sujeitar ao seu marido. Marido, ame a sua esposa. Então, da mesma forma que o Senhor fala com a esposa, o Senhor fala com o marido. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que ele se deu por ela, que ele morreu por ela. Então, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então, Jesus amou tanto a igreja que ele entregou a sua vida por ela. Está escrito aqui na palavra.
a fim de torná-la santa. Jesus morreu na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, para levar o castigo que nos trazia a paz, estava sobre ele. Então, a palavra dá essa responsabilidade para o marido. Cuida dessa esposa, ama essa esposa, se entregue por essa esposa, como Cristo se entregou pela igreja. Versículo 27. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, ele fez para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa. O marido deve amar cada um a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Então, olha como o Senhor adverte e fala, né, para os maridos a respeito de amar suas esposas. Porque o marido que ama a esposa, ele ama a si mesmo. E é como se ele amasse o próprio corpo. A palavra está dizendo. Por quê? Quem é que vai fazer mal pelo seu próprio corpo? Quem é que vai, né, fazer mal, se beliscar, se fazer doer? Não. Todo mundo quer cuidar do seu corpo. Todo mundo quer cuidar, não é? Então, dessa forma, o marido tem que ser com a esposa. De cuidar, de fazer bem, de não fazer mal. Da mesma forma. Versículo 29. Ninguém odeia o próprio corpo. Ninguém odeia o próprio corpo. Mas o alimenta, cuida dele. Como Cristo cuida da igreja e nós somos membros do seu corpo. Então o Senhor, ele está dizendo, o marido tem que cuidar, tem que amar. O marido não pode fazer mal. Porque quando ele cuida, ama e ele faz bem para essa esposa, é como se ele estivesse fazendo para ele mesmo. Porque é um único corpo. Entende? Então, quando você faz mal para uma esposa, quando você trai uma esposa, quando você adultera, quando você fala palavras duras, você está fazendo mal para você mesmo. Amém? Então, está dizendo no versículo 31, por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então, da mesma forma que Deus se uniu à igreja para salvar, para, né, levar esse povo para morar com ele no céu, da mesma forma, um marido larga a sua família, ou a esposa larga a sua família para ir poder cuidar um do outro. Efésios, desculpa, gente, Efésios 5, é porque o 6 está aqui do lado. Efésios 5, 21, que eu comecei a ler, agora a gente está no 31. Desculpa. Por isso o homem deixa mãe e pai e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, esposa e marido deixa mãe e pai para se tornar um só. Com a sua esposa, com o seu marido. Mas ilustra a união de Cristo com a igreja. Porque Cristo é o noivo da igreja. Porque um dia eles vão se tornar um só. Morar junto. Ir para o céu. O Senhor está salvando pessoas nessa terra para isso. Para levar para morar com Ele. Então aqui está dizendo, portanto volta a dizer no versículo 33. Cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Então nós temos que respeitar. Nós, esposas, temos que respeitar. Maridos precisam amar. Então, Deus dá aqui na palavra, tem duas responsabilidades. A da esposa, de respeitar o marido e de se submeter e honrar ele. É um princípio. E o outro princípio é do marido. O marido precisa amar essa esposa como ele ama o próprio corpo, como Cristo amou a igreja. Pensa se é pouco. É muito, não é?
Então ele precisa cuidar, zelar, ele precisa amar. Amém? Então, até aqui a gente leu de maridos e esposas. Agora vamos entrar nos filhos. Amém? Então aqui tá dizendo assim, ó, agora no Efésios 6, tá? Efésios 6, versículo 1. Tá escrito assim: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Então, Deus traz outro princípio. Qual é o princípio? É o filho obedecer os seus pais no Senhor. Então, primeiro precisa estar submetido ao Senhor aquela ordem. E depois aos pais. Então, se seu pai te diz algo que é diferente do que a palavra diz, você vai ficar com a palavra. Porque aqui fala obedecer no Senhor. Então, tem que ser uma obediência debaixo de princípios da palavra. Então, aqui está dizendo, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, o primeiro mandamento com promessa é o de honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na terra. Então, a palavra está dizendo, tudo lhe irá bem e você terá uma vida longa na terra. Então, quem obedece, o filho que obedece pai e mãe, que honra, né, pai e mãe, honra pai e mãe, tudo vai bem com ele. E ele vai ter seus dias longos na terra. Então, esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa atrelada. Amém? E no versículo 4 fala com os pais, está dizendo assim, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Então, pais também têm princípios. Qual é o princípio que eu, como mãe, tenho que obedecer e que você, como mãe, como pai, tem que obedecer? De não irritar o seu filho. Não trate eles de forma a irritá-los. Pai e mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Pai e mãe precisa ser porto seguro. Pai e mãe precisa ser lugar de calmaria. Pai e mãe precisa ser lugar de... Pai e mãe precisa ser lugar de paz. Não é de tribulação. Gente, para tribular o mundo já tá cheio de gente. Pai e mãe tem que ser lugar de calmaria, de paz, de instrução, de sabedoria, de palavras de bênção, de oração, de palavra de, sabe? Tem que ser lugar quentinho. Não tem que ser lugar espinhoso. Pai e mãe tem que estar ali do lado do filho quando todo mundo for embora. Esse é o nosso papel como pai e como mãe. Entende? Então temos responsabilidades espirituais sobre a vida de quem está abaixo de nós, de quem está debaixo da nossa liderança. Você talvez não seja pai nem mãe ainda, mas talvez você tenha um sobrinho que seja alguém que é muito ligado a você. Talvez seja alguém que nem mora com você, mas que você sente que precisa cobrir porque o pai e a mãe não cobrem. Entende? Então, pais e mães, não trate seus filhos de modo a irritá-los. Eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, não é irritando, é educando com a instrução que vem do Senhor, com a sabedoria que vem do Senhor. Porque se você, como pai, como mãe, negligencia isso, seu filho tem uma experiência super negativa com você, a chance desse filho, dessa filha se desestabilizar é muito grande. E nós, como pai e como mãe, nós não podemos desestabilizar nossos filhos. Se você irrita, se você tira seu filho do sério antes dele sair de casa, como é que esse filho sai de casa?
Como é que vai ser o restante do dia dessa pessoa? Se dentro de casa ele já é estimulado negativamente. Então a gente não precisa disso. Nós precisamos cobrir, amém? Então é essa palavra que nós vamos até aqui hoje, né? E vamos orar. Chegou o momento de você começar a ser cobertura. Se você não vinha sendo, se você por acaso vinha mais ou menos, talvez você precisa hoje fazer uma agenda espiritual de como que vai ser essa cobertura espiritual. O que você precisa fazer hoje para você se posicionar como essa liderança? Será que você precisa buscar o relacionamento com aquele filho, com aquela filha que tá lá longe, que tá em outra casa? Amém? Então nós precisamos cobrir espiritualmente. A Marisa falou ali, né? Por que essa palavra não cobriu na vida do meu filho? Marisa, olha, é totalmente irresponsável da minha parte numa live dessa emitir qualquer opinião sobre você, sobre seu filho, tá? Então eu não quero ser nenhuma irresponsável aqui. Eu não conheço a vida de vocês, eu não sei o que aconteceu, mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Talvez tem situações que é justamente o que a gente está acabando de dizer aqui. Nós talvez precisamos ser cobertura espiritual, sabe? Então nós precisamos olhar como estava a situação espiritual dessa casa, dessa família, sabe? E tem coisas que, não, tava tudo ok. Tem coisas que só o Senhor vai poder responder, sabe? Mas o que eu vou dizer da situação que aconteceu dentro da minha casa? Tô falando de mim, da minha casa, de quando nós perdemos o meu irmão, tá? Na minha casa não havia cobertura espiritual. Na minha casa, nós não conhecíamos o Senhor direito. Na minha casa, nós não tínhamos uma agenda de cobertura espiritual. Tá? Então, tudo tem que ver todos os princípios que estão na palavra. E é por isso que nós estamos aqui nessa live hoje. Nós precisamos ser cobertura espiritual. Amém? Nós precisamos ser cobertura espiritual. Nós precisamos nos fortalecer. Mas como que você vai ser cobertura espiritual se você não está fortalecendo? Aí que tá. Se você precisa se fortalecer para você ser cobertura espiritual de outras pessoas. Então se fortaleça. Como que fortalece? É muito simples. Oração, jejum, vida com Deus, fechar a brecha, ler palavra, ter devocionais com o Senhor, oração, profetizar sobre a vida dos seus, profetizar sobre a vida de quem você ama, de quem Deus colocou no seu coração aqui. Amém? Então é isso, tá? Vamos nos levantar como cobertura espiritual. Aqui agora, amém? Vou deixar você orar. Você vai orar agora, porque nós estamos falando de se levantar como cobertura espiritual. E não cabe se levantar como cobertura espiritual e só ouvir a oração e não orar agora. Então você já tem que se levantar como cobertura espiritual desde agora. Essa oração já é a oração onde você vai apresentar essas pessoas, você já vai entrar como na brecha espiritual sobre essas vidas. Tá? Porque senão fica aqui só assistindo live. Assistir live não é ser cobertura espiritual. Nós já meditamos na palavra, agora você vai orar. Você precisa orar agora. Aline, mas tô dentro do ônibus, tô no meu trabalho, não posso, não tem como. Vai, ora na sua mente aí e mais tarde, quando você puder, dobra seu joelho.
tô num lugar público, tô num lugar que não dá, tô na casa de alguém, vai lá pro banheiro, dobra seu joelho lá, o Senhor tá te ouvindo. Fecha a porta. Amém? Tem gente perguntando de jejum. Gente, jejum é muito simples. O que é jejum? Jejum é você abrir mão de um período de alimentação. Então, como que eu, Aline, faço jejum? Você pode fazer de outras formas. Vai ter outras pessoas que fazem de outras formas. Mas a Bíblia manda a gente jejuar. Então, como que eu faço jejum? Eu abro mão de uma ou duas refeições, ou seja, eu acordo de manhã, apresento o meu jejum para o Senhor, entrego para Ele, coloco os meus objetivos, o porquê de eu estar jejuando, sobre o que eu estou orando, apresento diante do Senhor, fico em espírito de oração, trabalho, faço minha vida normal, mas em oração, leio a palavra, se eu puder. Se eu não puder, eu vou estar em espírito de oração. Se eu tiver que trabalhar, eu vou estar em espírito de oração. Se você puder colocar louvor, você louvar durante esse período. Não dá, tô no trabalho, não tem problema, você fica em espírito de oração. E você entrega no final ali do período que você estabelecer com Deus. Ah, tem gente que eu não consigo ficar mais do que até 10 horas da manhã, porque eu tomo remédio, porque eu tenho alguma doença. Faça até 10 horas da manhã. Não, eu vou ficar até meio-dia. Fique até meio-dia. Não, quero ficar até 2 da tarde. Fique até 2 da tarde. É o que o Senhor colocar no seu coração e que você também puder fazer. Ah, eu tenho uma doença, tenho que tomar remédio. Pode tomar seu remédio, não tem problema. Ah, mas eu preciso comer para tomar meu remédio. Então você faça o jejum só naquele período que você pode. Sabe? Então você vai depois você vai entregar seu jejum para Deus, vai ler a palavra. Você dobra seu joelho se você puder, se você estiver num lugar que você consiga fazer isso. Se não, gente, fechou o olho, orou, Deus está ouvindo. Mas se você estiver em casa, se você puder, ou se você quiser vá pro banheiro lá do seu trabalho, dobra seu joelho lá, entrega seu jejum. Senhor, eu tô te entregando o meu jejum, meu propósito. Mais uma vez eu quero orar por essa vida, por essa pessoa, por essa causa, por essa situação. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê vitória, que o Senhor dê vitória pro fulano, que o Senhor dê vitória pro ciclano. E você faz a sua oração. E depois você entrega esse jejum. E depois você pode ir alimentar, seguir sua vida normal. O que é o único ponto? É que o período de jejum é um período de consagração. Você tem que estar em consagração. Então você evita coisas que não agradam o Senhor. Você não abre a sua boca para falar da vida de ninguém. Você não senta em mesa que você sabe que vai dar ruim, que as pessoas são maldosas. E aí você vai ali e entrega o seu jejum e o Senhor está recebendo. Jejum e oração. Amém? Agora orar em todo tempo. Orar de noite, orar de manhã, orar quando você está na sua casa, orar quando você está dirigindo. A gente precisa estar entregando a nossa vida e a vida de quem a gente ama diante do Senhor 24 horas por dia. Essa é a verdade. Toda hora que você sentiu no seu coração que Deus te trouxe à memória aquela pessoa, você ora por ela. Senhor, abençoa fulano, abençoa. Senhor, visita. Senhor, liberta. Senhor, cura. Amém? Então é isso. Então vamos orar? Você vai agora se colocar agora como intercessor, como cobertura espiritual na vida de alguém. Amém? Então em nome de Jesus, durante esses dias você vai orar pela vida de alguém. Alguém que o Senhor trouxe à sua mente ou que você já sabe que você precisa orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai, para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome. Jesus, para clamar a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão santa e poderosa, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor opere o Teu milagre, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bênção, da Tua unção. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, fazer o teu milagre nas nossas vidas nessa manhã. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, mostrar, Pai, para cada vida, para cada pessoa que está aqui, Senhor, de quem, Senhor, ela precisa ser cobertura espiritual. Pai, pais e mães que estão aqui, Senhor, que precisam, meu Deus, se levantar como leões e leoas para proteger os seus filhos, espiritualmente falando. Pai, em nome de Jesus, mulheres que estão gestantes, maridos que estão esperando os seus filhos, Senhor, pessoas que tiveram filhos em outros relacionamentos ou em outras situações, Senhor, e que precisa restaurar essa relação, porque ele tem uma responsabilidade espiritual, ela tem uma responsabilidade espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ajudar a nós cumprirmos com a nossa responsabilidade espiritual. Pai, que seja com os nossos pais, que seja com os filhos, que seja com os sobrinhos, que seja, Pai, com irmãos, com qualquer pessoa. Senhor, que nós precisamos orar, que nós precisamos nos colocar na brecha, que nós precisamos orar por salvação, por libertação, por cura. Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor opere, meu Deus, o teu milagre. Que o Senhor opere, meu Deus, os teus sinais. Que o Senhor opere, meu Deus, os teus prodígios. Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar. Abençoa, Senhor, aqueles os quais nós somos responsabilidade espiritual. Nós temos responsabilidade espiritual. Pai, que em nome de Jesus os nossos filhos sejam abençoados, a nossa casa seja abençoada, a nossa família seja abençoada. Papai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor, o teu querer, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. Meu Pai, em nome de Jesus, tu és, Senhor, o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar a nós sabermos ocupar os lugares que são de nossos de direito. A autoridade espiritual que nós temos sobre vidas, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a executar da maneira correta. Papai, em nome de Jesus Cristo, tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Visita cada família, visita cada relacionamento quebrado. Pai, relacionamento entre pais e filhos, Senhor, que estão quebrados, que isso seja agora recuperado. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos permitir, aceitar isso nas nossas vidas. Pai, que relacionamento entre mães e filhos e filhas, Pai, que seja restaurado nessa manhã, nos ajuda a lutar espiritualmente, nos ajuda a termos uma agenda espiritual para cuidarmos, Senhor, de quem o Senhor nos deu para cuidar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer o teu milagre acontecer na vida dos teus filhos, das tuas filhas, de cada pessoa que está aqui, de cada família. Pai, em nome de Jesus, que, Senhor, nós possamos nos levantar como verdadeiros atalaias, como verdadeiras colunas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos fortaleça espiritualmente para que nós possamos, Senhor, ajudar a fortalecer outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, de cada família que está aqui, de cada casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer cura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui, Jesus. Senhor, pela vida do bebê da Rafa Correia, Senhor, que está na UTI agora. Pai, que o Senhor possa visitar esse bebê agora, Senhor. Que a Rafa, como autoridade espiritual na vida dele, Pai, que ela possa se levantar como uma autoridade espiritual agora, Pai. Em nome de Jesus, só possa fortalecer a tua filha como mãe, como autoridade espiritual na vida desse bebê. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, visitar esse bebê lá agora no hospital, onde ele está. Pai, que o Senhor possa dar o livramento, que o Senhor possa fortalecer esse bebê agora. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ir de encontro agora. Senhor, dá o livramento para ele, que ele possa, Senhor, ser saudável agora. Que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, que as células do corpo daquele bebê, Senhor, possa agora ser recuperadas, Pai. Deus, que o Senhor possa colocar naquele sangue o que estiver faltando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar essa criança, visitar da cabeça até a ponta do pé dessa criança, Pai. Que o Senhor possa colocar o teu Espírito Santo ali. Pai, que a Rafa, Senhor, possa entender, Senhor, que essa criança precisa ser um milagre a ser contado, Pai. Que ela possa, Senhor, ser autoridade espiritual na vida dele. Para conduzir ele, Senhor, para
um grande caminho com o Senhor e um grande testemunho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ajudar todos os pais e mães que estão aqui nessa live, Senhor, a fortalecer o caminho dos seus filhos. Senhor, que o Senhor possa tirar de nós toda falta de sabedoria. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a cumprir o princípio bíblico que diz que nós não podemos irritar os nossos filhos. Senhor, mas que nós temos que ser um lugar de segurança psicológica, de segurança espiritual. Senhor, que nós temos que ser, Senhor, apoiadores, Senhor. Senhor, que nossas palavras possam ser doces para os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e que nossos filhos possam ser cobertos pelo Teu sangue, Jesus. Senhor, e que eles possam ser libertos, liberados, curados, transformados. Senhor, em nome de Jesus, salvos. Pai, em nome de Jesus, salva a nossa vida, a nossa casa, nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, visita cada pai, cada mãe. Senhor, cada pessoa que está aqui, Jesus. Senhor, cada pessoa que é autoridade espiritual agora. Você que está aqui pedindo oração, exerça agora a autoridade espiritual que nós estamos acabando de falar. Exerça você a autoridade espiritual e ore por essa pessoa agora. Se você está perto dessa pessoa, coloca a mão sobre a cabeça dessa pessoa agora, dessa criança, desse filho, desse bebê. Em nome de Jesus, e faça uma oração profetizando vida, profetizando bênção, profetizando cura. Agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor está com você. O Senhor está te levantando como cobertura espiritual de alguém. Então, em nome de Jesus, que você possa nessa manhã exercer e continuar nesses dias de live, ocupando esse lugar, para que você nunca mais perca esse lugar de autoridade que você precisa exercer nessa manhã e precisa ocupar nessa manhã. Não negligencie mais o lugar que o Senhor te colocou como autoridade. Não negligencie mais esse lugar que o Senhor te colocou como autoridade espiritual. Não coloque outra pessoa nesse lugar. O Senhor colocou você. Você é o pai, você é a mãe. Você é o avô, você é a avó. Você é o marido, você é a esposa. Você é a tia. Você é o filho, é a filha que tem discernimento espiritual para ajudar seus pais. Então não negligencie o lugar que o Senhor te colocou como autoridade espiritual. Não negligencie a responsabilidade espiritual que Deus te colocou pela vida de alguém. Não negligencie isso. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, abençoa teus filhos, tuas filhas, abençoa cada casa, cada família. Coloca a tua bênção sobre essa semana, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de cura, de libertação. Pai, que essa semana seja uma semana de resposta para muitas famílias. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja a semana, Pai, onde muitas vidas, Senhor, vão ocupar os seus espaços espirituais, em nome de Jesus Cristo. Pai, que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de bênção e de vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Quem aí vai ser cobertura espiritual? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ser cobertura espiritual. Coloca isso aqui nos comentários. Faça esse compromisso com você mesmo. Eu vou ser cobertura espiritual de alguém. Pode colocar até a pessoa. Você que é pai, que é mãe, escreve: eu vou ser cobertura espiritual dos meus filhos a partir de hoje. Eu vou ser cobertura espiritual dos meus netos a partir de hoje. Eu vou ser cobertura espiritual da minha família, do meu casamento, do meu esposo. Em nome de Jesus, eu vou ser cobertura espiritual da vida dos meus pais. De quem que você vai ser cobertura espiritual a partir de hoje? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Seja cobertura espiritual da vida de alguém. O Senhor te levantou para isso. O Senhor te levantou para isso. Para você ser cobertura espiritual da vida de alguém. E você que tem filhos, que tem filhas, você já tem obrigação de ser cobertura espiritual. Você que é vó, que é vô também. Você tem que cobrir espiritualmente a sua família. Amém?
Deus te deu essa responsabilidade espiritual. Você que é marido tem que cobrir sua esposa. Você que é esposa tem que cobrir seu marido. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amanhã entre 7 e 5, 7 e 10 a gente abre a live amanhã, tá? A ideia é que essas lives sejam mais rápidas. E vão ser aí pelo menos 4 dias, de hoje até quinta-feira. A gente vai estar aqui nesse propósito, ou talvez até sexta, pra gente poder fechar a semana. Amém? A gente vai estar aqui nesse propósito e na segunda a gente vai colocar lá. A live vai ficar gravada no canal do YouTube. Quem não tá no canal do YouTube, é só ir no link da bio. Tem canal do YouTube, tem grupo do WhatsApp. Quem não tá lá no Aline dentro do propósito, me segue lá também, tá? E é isso, pessoal. Amanhã, 7h05, 7h10 no máximo, eu tô abrindo a live. 7h05 eu acho que já dá pra gente abrir, tá bom? Às vezes eu atraso um pouquinho por causa da correria. Excelente semana.